Oi gente, eu sou a Thalita e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo suplá em crochê com fio náutico. Fica uma peça bem redondinha. Eu vou mostrar para vocês um tipo de fechamento que facilita para vocês na hora de deixar a peça assim bem circular e como bônus também o porta-copos. Para fazer essa peça eu usei esse fio náutico de 5 milímetros. Esse aqui é da Círculo, mas você pode usar aí de qualquer marca, da sua preferência. Acho que esse é o mais fácil aí de você encontrar nos armarinhos. Essa cor aqui é a cor castanha. A agulha eu usei a número 5, uma tesoura, um isqueiro pra gente queimar a pontinha, pra fazer o arremate, né? Esse fio a gente queima a pontinha dele e ele gruda, pra gente fazer o arremate ali final da peça. Vamos começar? Para fazer essa peça, nós vamos usar aí o anel mágico, tá? Como que a gente começa aí o anel mágico? Passo a linha aqui por esses 4 dedos, a parte da frente da minha mão, seguro aqui o comecinho, venho com o fio aqui que tá vindo lá do rolo e faço um X aqui na parte da frente dos meus dedos. E já venho aqui pra parte de cima da minha mão. Com a agulha, eu vou passar aqui por baixo do primeiro fio e puxar esse segundo. Vai formar um elinho aqui na frente, ó. Ficou um círculo, tá? Aqui o meu fio inicial. E aqui, ó, ajeita aí na sua mão, esse elinho, eu vou puxar o fio do rolo e fechar aqui pra fazer um nozinho. Tá? O círculo mágico, gente, se você nunca fez, é treino, tá? Vou começar aqui de novo para vocês verem. Passo aqui na frente dos meus dedos, faço X e trago aqui para cima. Passo a agulha por baixo, aqui do primeiro fio, puxo o segundo, vou formar um elinho, ó. Já vou segurando aqui, ajeitando. E puxo o fio do rolo para fechar e segurar esse círculo aqui. Então, ficou o círculo e aqui tem o meu fiozinho inicial. Eu não posso perder esse fiozinho inicial, que eu vou usar ele aqui para ir ajustando, tá? Vocês vão entender aí no decorrer. Aqui eu fiz um nozinho já vou contar com a primeira correntinha e vou fazer mais uma correntinha. Nessa peça, nós vamos usar o ponto alto, tá? Então, aqui eu já vou contar essas 2 correntinhas como meu primeiro ponto alto. Para continuar, então, eu dou a volta aqui na linha, entro no meio desse círculo, ó, tô segurando aqui o círculo e o fio inicial. Então, dei a volta na minha linha, que tá vendo lá do rolo, meu fio, passo por dentro aqui do círculo, puxo o fio lá do rolo pra frente, tiro 2 elinhos e tiro os outros 2 da agulha. Esse é o ponto alto. Então, as 2 correntinhas aqui foram o meu primeiro ponto alto, né? Eu simulei o meu primeiro ponto alto com essas 2 correntinhas e agora fiz o meu segundo ponto alto. Nós vamos fazer 12 pontos altos dentro desse círculo, tá? Então, sempre cuidando para não perder esse comecinho aqui, que esse fio, ó, ele ajusta o círculo, tá? Ó, você puxa e vai ajustando. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu seguro a linha aqui lá do rolo, seguro aqui com meus outros dedos o círculo, ó, e vou fazendo os meus pontos altos. 3, 4, 5, 6. Vou adiantar aqui para vocês, tá? Até eu ter os meus 12 pontos. Tenho aqui os meus 12 pontos, tá? Para contar aqui, eu posso contar pelos pontos, ó, o primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou aqui pelas correntinhas também. Mas aí as correntinhas, o primeiro ela não forma a correntinha aqui em cima. Então, eu já começo pelo segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, tenho os meus 12 pontos aqui no meu círculo. E aí, como que eu fecho? Eu puxo esse fiozinho inicial. Pode puxar com bastante força. O fio náutico, ele não tem elastano, né? Se você tá acostumado a trabalhar com fio de malha, é mais fácil de fechar esse círculo. Então, aqui, você tem que puxar com força mesmo para fechar o máximo que você conseguir esse buraquinho. E como que eu vou fazer o fechamento dessa carreira? Eu vou puxar aqui, esse elinho aqui do meu último ponto, pode puxar bastante. Venho aqui na primeira correntinha, tem aqui os minhas duas correntinhas iniciais, né, que eu fiz para simular o ponto, e aqui o primeiro elinho que se formou na parte de cima. Então, venho por baixo dessa correntinha e puxo lá para trás. Esse fio que tá vindo aqui do meu último ponto. Feito isso, você pode tentar fechar mais o seu círculo, tá? Pode puxar bastante e ajustar aqui, ó. Aqui acho que é o máximo que ele consegue fechar. Já é um tamanho bom, que eu acho que fica legal aí para as peças. E aí, eu vou fazer um fechamento diferente, né? Do que a gente costuma ver aí nas peças. Como que eu faço? Eu puxei aqui para trás o meu fio, esse elo do último ponto, e aí eu vou passar, ó, aqui o meu círculo por dentro desse elo. Passei aqui para trás, aqui atrás eu tenho os dois fios, né? O que a gente tá puxando para fechar o círculo e o que tá vindo lá do rolo. Ó, esse aqui eu tiro daqui de dentro desse elo, que é o fio que a gente tá puxando para fechar o círculo. E o fio que tá vindo lá do rolo, ó, se eu puxar ele vai fazer esse movimento de fechar a minha corrente aqui em cima. Tá? Então, esse é um fechamento diferente, mas que ele ajuda muito. Fica muito mais fácil de você fazer a peça de forma que ela fique bem circular, né? Que uma dificuldade aí nas peças em círculo é que começa a dar aquelas pontas. Com esse tipo de fechamento, é muito mais fácil da gente colocar aí os aumentos no lugar certinho e a peça ficar redondinha, tá? Conforme a gente for seguindo aqui, vocês vão entender. Então, aqui, fechei, tá? Passei o elinho lá pra trás, fiz esse fechamento. Não vou entrar com a agulha nessa correntinha aqui, que eu passei lá pra trás, tá? Eu passei por essa aqui, ó, o elinho lá pra trás e fechei. Eu vou vir na próxima correntinha. Venho com a agulha, puxo o fio lá do rolo e subo duas correntes para simular o meu ponto alto. E aí, nessa carreira, vou fazer todos os pontos de aumentos. Como são esses aumentos? Em cada correntinha eu vou fazer 2 pontos. Então, fiz aqui o meu primeiro, já essas duas estão simulando o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto dentro dessa mesma correntinha. E aí, sigo pro próximo, fazendo também 2 pontos em cada correntinha. E vou fazer 2 pontos sobre cada ponto que eu fiz na carreira anterior, até o final dessa carreira. E já volto aqui para mostrar para vocês como a gente continua para a próxima carreira. Cheguei no final dessa carreira, então eu tenho aqui
essa correntinha, que na verdade foi o fio que eu levei lá pra trás pra fazer o fechamento. Então, tá vendo, ó? Aqui tem a última correntinha e esse aqui é o que eu levei lá pra trás. Então, fica só essa parte aqui da frente, não tem a outra parte da correntinha. Mas eu vou fazer normalmente os meus 2 pontos altos, pegando só essas 2 alcinhas que ficaram pra frente mesmo. Tá? Então, faço aqui os 2 pontos altos dessa carreira que é toda em aumento. Fiz os 2 e vou para a última correntinha. Essa fica um pouquinho apertada, que foi onde eu passei o fio para fazer o fechamento, mas eu vou fazer nela também 2 pontos altos, para fechar essa carreira toda em aumento. Então, venho aqui com jeitinho, que ela tá mais apertadinha, mas faço os meus 2 pontos. Então, nessa segunda carreira, como eu comecei com 12 pontos, eu tenho que terminar essa de aumentos com 24 pontos. Conta aí pra ver se tá certinho, tá? E aí, vou fazer o fechamento da mesma forma. Puxo aqui o meu fio, venho aqui as 2 correntinhas que eu simulei o primeiro ponto, venho aqui na terceira, aqui de cima, e passo lá pra trás. Passei pra trás, posso ir puxando aqui, ó, ele vai aumentando, é o fio lá do rolo. E vou passar o meu círculo aqui por dentro. Passei. Aí, aqui atrás eu tenho o fio do rolo e o fio aqui que eu tava puxando lá pra fechar o círculo, né? Esse fio, eu tiro ele pra fora aqui desse elo que eu passei pra trás. Puxo o fio do rolo, ó, e ele vai se ajustando. Vai fechando. E aí, eu faço esse fechamento de carreira. E agora, pra mim seguir, eu já posso esconder esse fio aqui pra ele não ficar me atrapalhando. Eu posso até dar mais uma apertadinha aí nele. E vou começar a esconder ele nessa próxima carreira. Como que eu faço? Eu vou trazer ele aqui pra cima, então, vou pegar uma agulha aqui mais fininha. E vou passar ele aqui por baixo de alguns pontinhos, só pra ele não ficar tão aparente. E levar ele lá pra cima. Passei um aqui. Passar mais por um aqui, por baixo de um pontinho. Até ele dar uma altura aqui em cima. Isso vai ficar a parte de trás, tá? Mas você pode dar uma escondidinha aí, melhor até, só pra não ficar tão aparente aqui atrás. Pra ficar mais camuflado esse fio. E aí, eu vou seguir aqui. Então, aqui, ó, foi onde eu passei o fio, ó, lá pra trás, pra fazer o fechamento. Então, eu não vou entrar nessa corrente, vou na próxima. Puxo o fio lá do rolo e faço as minhas 2 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto dessa carreira. E eu vou sempre começar com esse tipo de fechamento, eu sempre começo com um aumento. Porque nessa carreira, a gente não vai mais fazer tudo aumento, a gente vai fazer o primeiro ponto aumento, o próximo ponto sozinho. Aí, depois eu faço mais um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. E o próximo eu vou fazer sozinho. Aí, esse fio, ó, podia até ter começado antes aqui. Mas eu vou trazer ele aqui pra cima, ó. Vou deixar ele por cima da correntinha que eu vou entrar, pra mim já ir escondendo ele. Então, eu laço aqui a minha agulha pra fazer o ponto, passo embaixo da correntinha e embaixo dele, ó. Pra mim esconder e já ir fazendo o acabamento dessa peça. Então, eu fiz um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, o próximo aumento.
E vou escondendo esse fio. O próximo, um ponto sozinho. E depois o aumento. Aí eu dou uma puxadinha nele aqui, ó. Pra mim conseguir agarrar ele aqui, esconder dentro desses pontos. Aí eu posso até dar uma ajustada pra ele já voltar aqui. E vou seguir pro meu próximo ponto sozinho. Já escondi ele. E aí, vou seguir normalmente fazendo o aumento e um ponto sozinho. Essa carreira, então, vai ser toda assim, um aumento e um ponto sozinho. Vou adiantar aqui para mostrar para vocês o final. Cheguei aqui no final dessa carreira, então, eu tenho aqui, de novo, aquela alcinha do fechamento. Nela, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos. Vou terminar aqui na última correntinha com um ponto sozinho. Então, a partir de agora, nas próximas carreiras, eu vou sempre começar com um aumento e vou sempre terminar com o ponto sozinho, tá? Isso é muito importante pra gente fazer essa peça de forma que fique o círculo bem certinho, sem aquelas pontas, e que dê tudo certo aí no final, que fique uma peça bonita. Então, sempre começando com aumento e terminando com o ponto sozinho, fazendo esse mesmo fechamento. Venho aqui, jogo lá pra trás, aumento esse elo, passo a minha peça aqui por dentro e puxo o fio lá do rolo. Opa! Agora, eu não tenho mais aquele outro fio aqui pra me confundir, então, ó, só puxar o fio do rolo e fiz o fechamento. E aí, como que vão ser as próximas carreiras? Para não ficar muito longo, muito repetitivo, eu vou escrever aqui pra vocês e vou explicar, porque vai ser só a mesma coisa, a gente só vai aumentar a quantidade de pontos sozinhos a cada carreira. Então, aqui eu fiz um aumento, um ponto sozinho. Na próxima, eu vou começar com um aumento, 2 pontos sozinhos. Depois, um aumento, 3 pontos sozinhos. Próxima, um aumento, 4 pontos sozinhos. Depois, um aumento, 5 pontos sozinhos. A próxima, um aumento, 6 pontos sozinhos. E a última, antes de fazer o nosso acabamento, um aumento e 7 pontos sozinhos, tá? Vou deixar aqui escrito para vocês, mas para não ficar muito repetitivo, volto aqui no final para mostrar para vocês o acabamento. Bom, gente, cheguei aqui na minha última carreira. Olha como vai ficando certinho, bem redondinho a peça, com esse tipo de fechamento. Os aumentos já vão ficando exatamente onde eles têm que ficar. E aí, deixa a peça bem certinha. Aqui na última carreira, eu fiz, então, 7 pontos sozinhos para terminar. Um detalhe, gente, é que em cada carreira sempre tem que sobrar o espaço certinho dos pontos sozinhos, tá? Então, comecei com um aumento, fiz 7 pontos sozinhos. E quando chega aqui no final, tem que sobrar o espaço para dar 7 pontos sozinhos. Assim em todas as carreiras. Aqui na anterior, sobrar 6, sobrar 5, tá? Se chegar no final e não tiver sobrando a quantidade certa dos pontos sozinhos, dá uma olhada aí, volta na última carreira que você fez, que às vezes você pulou um pontinho, fez um ponto a mais, tá? Então, sempre vai conferindo para dar certinho e a sua peça fica bem redondinha. E o fechamento que eu vou fazer agora é diferente do que eu tava fazendo aí nas carreiras anteriores. É um fechamento aí mais tradicional. Vou puxar aqui o meu elinho, venho aqui 1, 2 correntinhas, né? Que eu faço o meu primeiro ponto, venho aqui na terceira, passo aqui por baixo, aí aqui é da mesma forma, né? Puxo o elinho lá pra trás.
mas não puxo todo pra fazer aquela volta. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com a agulha aqui por baixo, desse fio que eu passei pra trás, engato nesse elinho aqui, ó, e ajusto, puxando aqui o fio lá do rolo, pra ficar um pouquinho proporcional, tá? Com as outras correntes. E aí, eu vou puxar esse fio do rolo, passar por dentro desse elinho aqui de trás e por baixo aqui da frente. Trouxe a linha aqui pra frente. E aí, vou fechar uma corrente, formando um ponto baixo. Como que a gente vai fazer o acabamento aqui, a borda do nosso suplá? É o ponto caranguejo. Como que é esse ponto? Ele é o ponto baixo, só que ao contrário. Em vez da gente andar aqui pra esquerda, a gente vai voltar aqui pra direita. Então, aqui eu fiz a minha primeira correntinha, uma correntinha, que seria a simulação aí do meu ponto baixo. E agora, simplesmente, em vez de eu andar aqui pra frente, eu vou andar pra trás. Então, eu venho e entro aqui, ó, na correntinha de trás, né? Ao contrário, da direita, no caso, né? Entro aqui embaixo, puxo o fio do rolo, dou uma alturinha e fecho. Vou para a próxima correntinha, puxo o fio e fecho. Vou para a próxima, puxo o fio lá de trás, dou altura e fecho. Ó, tá vendo? Ele já vai formando o pontinho aqui ao contrário. Então, eu vou seguir aqui dessa forma, só indo pro meu lado direito, embaixo da corrente, puxando o fio, trazendo pra frente e fechando. É da mesma forma que a gente faz o ponto baixo, só que a gente vai pro outro lado. Então, eu vou continuar aqui até chegar lá no final. E volto aqui pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o fechamento final do nosso suplá. Bom, cheguei aqui no final, fiz toda a volta do nosso suplá no ponto caranguejo. Olha como fica delicado esse ponto aqui pro acabamento. E aí, como que a gente vai fechar aqui para fazer o acabamento final da nossa peça? Ó, falta uma correntinha aqui para mim fazer. Aqui a correntinha que tá saindo, o primeiro ponto que eu fiz aqui, aquela correntinha simulando o ponto baixo. Então, tá saindo dessa correntinha e tem uma aqui. Então, eu vou fazer meu último ponto caranguejo aqui nessa correntinha. Ó, entro aqui embaixo, ela mais apertadinha. Puxo, dou altura e fecho. E aí, eu vou deixar um tanto aqui do fio, acho que é uns dois palmos. Vou cortar o fio lá do rolo. Quando eu corto o fio, eu já queimo sempre a beiradinha dele, pra ele não ficar desfiando. Pego sempre com a parte, tento pegar a parte azul aqui da chama, pra não escurecer o nosso fio. E aí, como que eu faço? Eu puxo esse fio todo pra frente. E aí, a gente vai simular aqui pra fazer em cima dessa primeira correntinha ficar um acabamento bonitinho. Ó, quando eu jogo aqui pro ladinho, ó, já fica bem imperceptível, mas a gente ainda vai fechar aqui. Como que eu faço? Eu pego esse fio, ó, passo aqui por baixo dessa correntinha onde tá saindo o meu primeiro ponto, trago ela aqui pra frente. Vou puxar aqui pra frente. E vou passar aqui por cima desse primeiro pontinho. Ó, só pra ficar mais parecido com os outros pontos. E aí, aqui atrás da peça, eu vou escondendo esse fio. Vou passar aqui por dentro de alguns pontinhos. Tento não repuxar muito, ó, pra ficar bonitinho lá na frente. E vou passando aqui por alguns pontinhos.
pegar uma agulha mais fina, ou se você quiser também usar uma agulha de tapeçaria. No final a gente ajeita aqui pra ficar o acabamento bonitinho. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha. E aí você vai passando por baixo de alguns pontinhos aqui atrás. Tá? Vai pegando aqui, ó, mas com cuidado pra não repuxar a peça, não alterar nada aí na parte da frente da sua peça. Mas não precisa ter muito medo não, que também não marca fácil assim não, tá? Pode ir passando. Você pode ir passando até mais aqui embaixo, tá? Com cuidado, com calma. Eu vou fazer só até aqui pra mostrar pra vocês, pra não ficar muito longo. Mas, ó, eu passei aqui, e aí quando a gente passa, puxa um pouco o fio aqui na frente. Então, eu volto. Aquele aqui, ó. Dou uma ajeitadinha, antes de eu colar ele ali no final agora, pra não ficar repuxado. E aí, depois de ter passado aqui bastante, vou por aqui que tá grande a nossa peça. Eu vou cortar rente, mas puxa mais pra baixo, tá, gente? Pra ficar mais seguro o seu trabalho. E aí, você corta rente. Eu venho aqui com o isqueiro, puxo a pontinha dele com cuidado pra não desfiar. E pra não repuxar aqui na frente também, ó. Dou uma queimadinha. E já jogo ele aqui pra baixo, ó. Que aí ele vai grudar embaixo aqui do meu pontinho. É só fazer com calma, com cuidado, depois volta, dá uma ajeitadinha aqui na frente, ó. Pra ficar bem o máximo imperceptível aí, pra sua peça ficar bem bonita. Bom, gente, pra fazer o porta-copos, eu vou começar exatamente da mesma forma que eu começo o suplá. Eu faço 12 pontos altos no círculo mágico, depois eu faço uma carreira de aumentos, tá? 2 pontos sobre cada ponto da carreira anterior. E aí, na terceira carreira, a única diferença que eu vou fazer é que eu vou trabalhar com pontos baixos em vez de pontos altos. Por quê? É só por uma questão de tamanho. Se eu continuasse aqui fazendo ponto alto, ia ficar muito grande. E aqui, parando aqui, eu achei que ficou pequeno. Então, só uma adaptação. Essa última carreira aqui, a terceira, antes do acabamento, eu vou fazer de ponto baixo em vez de fazer ponto alto. Então, venho da mesma forma aqui, ó. Aqui eu fiz o fechamento. Aqui a correntinha onde entrou o meu fechamento, venho na próxima. Só que aí eu vou subir uma corrente só, porque é o ponto baixo. E faço mais um ponto baixo aqui na mesma correntinha. Vou na próxima e faço um ponto baixo sozinho. Depois 2 pontos baixos juntos. Que eu vou fazer da mesma forma o aumento. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho aqui na minha terceira carreira. Um aumento e depois o ponto sozinho. Eu vou fazer do mesmo jeitinho até chegar aqui no final dessa carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira de pontos baixos, vou fazer aquele mesmo fechamento que eu fiz antes da minha carreira de acabamento do suplá, do ponto caranguejo, né? Jogo aqui pra trás, já venho aqui por baixo da linha, pego o elinho aqui atrás, puxo aqui pra frente, faço a corrente e vou andando com pontos baixos aqui pra minha direita, fazendo ponto caranguejo. E aí, já é o pontinho de acabamento aqui do meu porta-copos. E depois eu faço aquela finalização, aquele acabamento, escondo o pontinho aqui, o fiozinho aqui atrás, do mesmo jeitinho que a gente fez no suplá. E fica assim o nosso porta-copos. Aqui eu fiz o último pontinho, ó.
Fica um charme aí para você compor junto com o seu suplá na sua mesa posta. Bom, gente, deixa eu passar para vocês as medidas aproximadas da nossa peça. O suplá ficou aí com aproximadamente 32 centímetros. E o porta-copos, 11 centímetros de diâmetro, tá? O rolo, esse rolo que eu usei de fio náutico da Círculo, ele tem 500 gramas e ele dá pra você fazer 2 suplás. Se você fizer só o suplá, eu sei que você consegue fazer 2 peças com um rolo. Não é certeza você conseguir fazer os 2 porta-copos com um rolo só. Às vezes dá, tá? Porque tem uma variação aí nos rolos. Mas 2 suplás você consegue fazer com um rolo de 500 gramas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando conteúdo, dicas de crochê. Um beijo e até a próxima!